Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto a cerimônia de assinatura de termos de compromisso do programa Água para Todos. Você acompanha imagens da presidenta Dilma Rousseff, que está junto com o vice-presidente Michel Temer. Dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional. Filho do Ipiranga, as margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas norte, pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras lutas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Assistiremos agora à apresentação de vídeo institucional. A seca é um fenômeno natural que provoca transtornos e prejuízos aos brasileiros que vivem no semiárido. Sem água a gente não pode viver, e com a água boa, aí é muito mais fácil. Com o programa Água para Todos, que integra o Brasil sem miséria, o governo federal está trabalhando desde 2011 para dar melhores condições de se conviver com os efeitos da seca, implantando novas tecnologias de acesso à água para o consumo e produção, como a construção de cisternas, sistemas coletivos de abastecimento, perfuração de poços e kits de irrigação, entre outras ações. Já foram comprometidos 3,6 bilhões no programa. As famílias também, tudo se deslocava à distância. Eram umas vasilhas de 20 litros na cabeça. Eu acho que a gente vai vencer o período da seca, a gente não vai nem perceber tanto. Para atender de maneira mais rápida as populações atingidas pela seca, o governo federal está firmando parceria com 336 prefeituras para a construção de mais de 1.042 sistemas coletivos de abastecimento. Serão beneficiadas mais 41.680 famílias, com um investimento que ultrapassa 135 milhões. Os sistemas coletivos de abastecimento vão atender a pequenas comunidades que estão distantes dos grandes sistemas de distribuição de água. A captação é feita em rios, açudes ou poços perfurados para esta finalidade. A água é tratada em pequenas estações, levadas por um adutor até um reservatório, de onde segue para as residências. A parceria com os estados e municípios é fundamental para que o Água para Todos chegue a cada vez mais brasileiros. Descentraliza recursos, divide responsabilidades e realiza seu compromisso de garantir cidadania e a qualidade de vida dos brasileiros do semiárido.
Programa Água para Todos. Mais água e desenvolvimento para o semiárido. Ouviremos nesse instante as palavras do ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho. Presidenta Dilma Rousseff, vice-presidente Michel Temer, presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Henrique Eduardo Alves, ministra-chefe da Casa Civil, ministra Gleisi Hoffmann, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ministra Tereza Campelo, governadora do Estado do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarline, governador do Estado da Bahia, Jacques Wagner, senhores senadores, senadoras, senhores e senhoras deputados federais, senhores e senhoras prefeitos do semiárido brasileiro, senhores secretários municipais, senhores secretários estaduais, membros da equipe do governo federal, de forma particular, dos que integram o Ministério da Integração Nacional, minhas senhoras e meus senhores. Presidenta Dilma, o ato de hoje é uma resposta concreta, objetiva, a uma demanda que surgiu na marcha dos prefeitos, pedindo que o governo federal pudesse ampliar as parcerias que já desenvolvemos em tantos programas federais com os entes federados, com os estados e com os municípios. E atende também a decisão de hoje a uma preocupação de Vossa Excelência, no momento que o Nordeste brasileiro atravessa a mais dura estiagem dos últimos 60 anos. Vossa Excelência tem recomendado aos responsáveis pelas ações de investimento na área de recursos hídricos agilidade, pressa, celeridade, para que elas possam chegar àqueles que estão sofrendo os efeitos dessa seca. Por isso que temos hoje já diversas parcerias com todos os estados brasileiros que têm no seu território parcela do nosso semiárido. E agora, na tarde de hoje, Vossa Excelência amplia essa parceria para que a gente possa aqui celebrar convênios para execução direta pelos municípios, num total de 336 prefeituras, para que a gente possa agilizar o programa de execução dos sistemas de abastecimento de água simplificado, que vai atender as comunidades rurais do nosso interior. Eu queria que fosse apresentada a primeira lâmina, senhora presidenta, porque também é o momento de fazermos um balanço de como anda o Água para Todos. E é bom lembrar que o Água para Todos foi lançado pela presidenta Dilma em junho de 2011, quando não se divisava a possibilidade de uma seca. A presidenta decidiu o Água para Todos, se valendo da experiência exitosa do Luz para Todos na gestão do presidente Lula, porque o desafio que ela colocou para a sua equipe, coordenada pela ministra Tereza Campelo, dentro do Plano Brasil Sem Miséria, é buscar a universalização do acesso à água boa para todos os brasileiros do interior. E este programa, senhora presidenta, já vai com uma dotação de 5 bilhões e 500 milhões de reais. Os diversos ministérios que integram o programa, Ministério da Integração Nacional, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério do Desenvolvimento Agrário,
Fundação Banco do Brasil, BNDES, Petrobras, CPRM, Codevasf, Denox e muitas outras instituições federais já contrataram, já empenharam 3,6 bilhões. E nós já pagamos, presidente, a estados, ou já transferimos para as entidades federais mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Eu destaco a execução de cisternas, que está na segunda lâmina, por favor. A meta do Água para Todos é chegar ao final de 2014 com 750 mil cisternas instaladas, seja com a tecnologia de placa, seja com a tecnologia de polietileno, que nós trouxemos de experiências exitosas na Austrália, no México, no Chile, nos Estados Unidos, em outros países que também têm no seu território regiões áridas e muito secas. Já entregamos, senhora presidenta, 370 mil cisternas e 677 para ser preciso. Agora, em agosto, nós estamos entregando 502 cisternas por dia. E essas 370 mil, senhora presidenta, já representa quase 6 bilhões de litros de água que podem ser armazenados no semiárido nordestino. Para saber se isso é pouco ou se isso é muito, é importante dizer que entre 2003 e 2010 fizemos menos de 400 mil cisternas. Agora, em 2 anos e 8 meses, já vamos com 374, senhora presidenta. E pelo ânimo da ministra Tereza e pelo meu, nós vamos entregar todas 750 mil até o final do ano de 2014. Queria também aproveitar a oportunidade, quando a gente recebe aqui tantos prefeitos, governadores, parlamentares, falar de que o programa Água para Todos não é só cisterna. Além das cisternas, nós temos os sistemas de abastecimento de água simplificado. Serão 7.296 sistemas. Nós já contratamos com estados ou municípios quase R$1 bilhão e já liberamos quase 300 milhões. Alguns sistemas já foram concluídos, outros estão em execução, outros estão finalizando a sua licitação, mas o certo é que até o final deste ano nós vamos ver um ritmo impressionante na implantação de sistemas de abastecimento de água simplificado no semiárido brasileiro. Estamos implantando 3.621 pequenas barragens, porque essa seca mostrou, senhora presidenta, que falta água para a atividade produtiva. É preciso ter a pequena barragem ao lado da média, da grande, do eixo de água, do canal de água, da adutora. É preciso ter água para os animais a nível da propriedade. E aí o mais amplo programa de pequenas barragens a nível de propriedade já executado pelo governo federal. Estamos também multiplicando experiências consolidadas pela Embrapa ou por organizações sociais, como é o caso das barragens subterrâneas. O governo federal, através de estados e através das suas empresas federais, contratou 2.460 poços artesianos para ampliar a oferta de água no nosso semiárido. E estamos implantando mais de 2.000 kits de irrigação para que a gente possa também melhorar a produtividade agrícola dos agricultores familiares. Este evento de hoje, e aí pedindo a próxima lâmina, soleniza a celebração de convênios com 336 municípios dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba,
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. E vão ser atendidas 41.680 famílias. E esse programa será supervisionado, porque os recursos foram destacados, ou para a Codevasf, que vai cuidar de 101 municípios, em Alagoas, Bahia, Minas Gerais e Pernambuco. O DENOX, que vai cuidar de 124 municípios, na Bahia, no Ceará, no Rio Grande do Norte e em Sergipe. E a SUDENE, que vai coordenar o programa em 111 municípios da Paraíba, do Piauí e de Pernambuco, totalizando, portanto, os 1.042 sistemas que serão executados através da parceria com os municípios. E, para encerrar, senhora presidenta Dilma Rousseff, eu não podia perder a oportunidade de pedir aos prefeitos do semiárido que, além do Água para Todos, levassem a informação do esforço do governo federal nos programas de ampliação de oferta de água, de irrigação, de revitalização, de saneamento que o governo federal vem executando no semiárido brasileiro. A presidenta sabe que eu gosto de números e gosto de comparar números. É importante que vocês saiam daqui sabendo que para cada real que o governo federal investe no projeto da transposição do São Francisco, existe R$4 para outras ações estruturantes. Portanto, a resposta do governo a alcançar a segurança hídrica do Nordeste brasileiro não se esgota numa só obra. Essa obra é a mais importante de todas, mas ela é a mãe de muitas outras obras que o governo federal vem executando em parceria com os governos dos estados. É importante também que saiam daqui sabendo que o presidente Lula, no PAC 1, se ele liberou e investiu no semiárido brasileiro aproximadamente R$6,5 bilhões de reais, a presidenta Dilma, em 2 anos e 8 meses, já investiu no semiárido brasileiro R$6,6 bilhões de reais. E é importante saber que a dotação de investimento para obras hídricas no PAC 1 foi de 9,4 bilhões. E a dotação orçamentária para obras hídricas no PAC 2 alcança nada menos do que 23 bilhões de reais. Portanto, senhora presidenta, eu sou agradecido à confiança e o apoio que Vossa Excelência tem emprestado à pasta do Ministério da Integração Nacional, que vive o maior desafio da sua história, porque estamos enfrentando a maior seca da nossa história. Mas eu não tenho dúvidas de afirmar, como pernambucano, como homem nascido à margem do São Francisco, como nordestino e como brasileiro, se é verdade que essa seca causou enormes prejuízos na agricultura e na pecuária, eu não tenho dúvida nenhuma que esta seca foi quem permitiu a resposta mais contundente, a resposta mais decisiva, a resposta mais objetiva do ponto de vista de que a gente possa preparar a nossa população para que, quando outras secas vierem, a gente vai poder atravessar sem ter que lamentar os prejuízos que essa seca cometeu para a população do semiárido do Nordeste brasileiro. Portanto, eu queria pedir aos prefeitos, queria pedir aos governadores, vamos arregaçar as mangas, mãos à obras. Temos uma presidenta que prioriza os investimentos em recursos hídricos. Precisamos trabalhar em sintonia
para que a gente possa avançar nos investimentos que a nossa população reclama. Muito obrigado. Convidamos agora o prefeito de Nordestina, Estado da Bahia, senhor Wilson Araújo Matos, a fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Quero saudar aqui a excelentíssima presidente da República, Dilma Rousseff, em nome do... saudar o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, em nome dele saudar a mesa. Aos deputados federais, prefeito, quero saudar em nome do governador da Bahia, governador Jacques Wagner. Presidente Dilma, esse projeto, esse programa, é mais um empenho da sua excelência, a sua preocupação pela seca, principalmente com os 9 estados do Nordeste. Eu, conversando aqui com a maioria dos prefeitos, e sentindo todos eles felizes, porque são 336 municípios que vão ser beneficiados com esse programa. Eu sei que eles estão felizes, mas mais felizes ainda vai ficar o seu povo. Nós sabemos que a seca é um fenômeno, não é fácil. Eu vou falar aqui de um sertanejo, lá vizinho de Nordestina, que ele completou 90 anos, dia 25 de maio, Gabriel Santana. E ele me chamou um dia, a seca, o negócio estava assolando, acabando no meio mundo, e ele disse: Ito, tem que existir a seca. Eu estou completando hoje 90 anos. Se fosse só fartura, talvez eu tivesse morrido com 60, 70 anos. A seca faz parte do sertanejo, o sertanejo também tem que passar pela seca. Quer dizer, aqui e acolá você sente as pessoas, mesmo sofrendo, mais felizes, mas sabendo que o trabalho de desempenho, isso começou com o presidente Lula e deu continuidade à presidenta Dilma Rousseff, resolver o problema não é fácil, mas está sempre combatendo. Quando o ministro Fernando Bezerra falou de barragens de pequeno e médio porte, no meu município, o rio Taipicuru corta o município de Nordestina. No meu município, em 1999, nós fizemos uma barragem. Essa barragem, agora, por último, ela vinha atendendo cerca de 70 caminhões pipa. Quer dizer, era 15 caminhões pegando água todos os dias, em média, cada um fazendo 5 viagens. E eu conversando com a população e com os pipeiros, e falava: Ito, se não chover até o final do ano, essa barragem não seca. A única da região. Agora imagine, a barragem ela é mais ou menos 250 mil metros cúbicos. Então, pegando cerca mais ou menos de 600 mil litros dias. Então, eu acho que é muito importante perenizar os rios para fazer as aguadas de pequeno e médio porte. No caso do rio Itapicuru, nós fizemos 3 barragens. Foi a solução, porque nós temos o município de Santa Luz, de Queimadas, de Cansanção, de Quirjingue, que esses pipeiros vinham pegar água em Nordestina. Quando se fala na seca dos últimos 50 anos, lá em Nordestina, na região, é diferente. Nós temos um açude que foi construído em 1932. Esse açude não vai até o final do mês de setembro, ele seca. Então, é a maior seca dos últimos 81 anos na nossa região. Então, presidente, eu quero lhe parabenizar com todos os seus ministros e todos eles que estão empenhados em fazer o melhor pelos novos estados do Nordeste, para fazer o que vem fazendo, combatendo a seca. Muito obrigado. Passamos a palavra à ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Senhora Presidenta Dilma Rousseff, Presidenta da República Federativa do Brasil, excelentíssimo senhor Vice-Presidente Michel Temer, Presidente do Senado Federal, senhor Renan Calheiros, Deputado Federal Henrique Eduardo Alves, Presidente da Câmara dos Deputados, Ministra Gleice Hoffmann, que nos coordena no conjunto de ações do governo, colega Fernando Bezerra Coelho, parceiro nas ações do Brasil Sem Miséria, colegas ministros, governador Jacques Wagner, governador da Bahia, governadora Rosalba, governadora do Rio Grande do Norte, parlamentares,
deputados, senadores, senhor prefeito de Nordestina, Wilson Araújo, cumprimento a todos os prefeitos, nossos parceiros, não só nas ações do Água para Todos, mas no conjunto das ações do Brasil Sem Miséria e, em especial, parceiros para que a gente possa levar o Bolsa Família e as ações do MDS a todo o Nordeste brasileiro. Sem os prefeitos, a gente não conseguiria executar as políticas sociais do governo federal. Nós estamos aqui, presidenta, para mais um anúncio das ações do Brasil Sem Miséria, dentre tantas entregas que fizemos ao longo desses 2 anos, mais de 2 anos que lançamos o plano. Nós vimos aqui pela palavra do nosso ministro, uns acham que a seca mais severa dos últimos 60 anos, outros dos últimos 50, o prefeito falou que na região dele é a seca mais severa dos últimos 80 anos, mas temos um grande consenso, não só com relação à extrema severidade da seca que vivemos o ano passado e continuamos vivendo agora, mas também com relação à diferença da situação que nós vivemos hoje, graças a um conjunto de medidas que pudemos tomar ao longo dos últimos 10 anos. O povo do Nordeste, o sertanejo, sofreu muito, perdeu sua produção, perdeu gado, perdeu parte da sua produção de caprino, mas com essa seca encontrou o povo sertanejo de forma diferente, graças a um conjunto de ação, e eu destaco em especial 2, ao Bolsa Família e as cisternas que nós conseguimos construir ao longo desses 10 anos. O Bolsa Família já vinha aliviando a pobreza da população em todo o Brasil, em especial no Nordeste. Com o Brasil Sem Miséria, nós ampliamos os recursos do Bolsa Família, conseguimos construir uma nova sistemática que permitiu que a política do Bolsa Família daqui para frente não aceite que nenhum brasileiro viva com um patamar de renda abaixo de R$ 70. Nós estamos garantindo, portanto, uma política pública que permite que os brasileiros cheguem a ganhar mais do que R$ 70 cada pessoa em cada família, e aqueles que ainda não estão no Bolsa Família, nós estamos buscando com a busca ativa. Com essa política, presidenta, nós tiramos, graças à sua iniciativa, 22 milhões de brasileiros saíram da extrema pobreza. No Nordeste brasileiro, são 14 milhões de pessoas, e no semiárido, são 7 milhões e 400 mil pessoas que saíram da extrema pobreza graças ao Bolsa Família. Com isso, nós investimos a cada ano 6 bilhões e 600 milhões de reais. Junto com o benefício de prestação continuada, são mais de 11 bilhões de reais investidos diretamente, recebidos diretamente pela população. É um investimento direto na economia em cada localidade e permitiu que, mesmo enfrentando uma seca tão severa, a gente tivesse o comércio funcionando, a economia ainda tendo condições de ser tocada, e, com isso, resistimos a essa seca tão grave. Graças ao Bolsa Família, nós conseguimos hoje comemorar, junto com os 10 anos do Bolsa, que nós tenhamos reduzido, sim, as desigualdades entre o Nordeste e o resto do Brasil. A mortalidade infantil recaiu no Brasil todo, no Nordeste caiu mais. As crianças no Nordeste conseguem ter um desempenho hoje melhor na educação. E vários outros indicadores nós conseguimos comemorar no Brasil hoje. Mas a miséria, como a senhora me vem dizendo, não é só de renda. E, portanto, precisamos investir nas outras ações. Trabalhamos com o fim da miséria do ponto de vista da renda, mas estamos investindo numa outra face da miséria gravíssima, que é a falta de água, em especial a falta de água para beber. Então, o Água para Todos tem o objetivo de universalizar, sim, o acesso à água para beber e ampliar muito o acesso à água para a produção em todo o rural no Nordeste brasileiro.
Por isso, como disse o nosso ministro Fernando Bezerra, nós conseguimos, já no seu governo, presidenta, construir 370 mil cisternas, que representam um grande, se fosse um grande reservatório com 6 bilhões de litros de água. Só nos 336 municípios que nós temos aqui hoje, foram 97 mil cisternas construídas ao longo do seu governo, que, se somadas às cisternas construídas no governo do presidente Lula, nós chegamos a 695 mil cisternas. Portanto, logo em seguida, teremos a oportunidade de comemorar o marco de 700 mil cisternas construídas no semiárido nordestino. Estamos ampliando, porque ampliamos nossas parcerias, estamos ampliando também para o que a gente chama de segunda água, que é água para produção, através de barragens, barraginhas, através da construção de cisternas para produção, em parceria com a Petrobras, com o BNB, com vários outros parceiros. E hoje aqui estamos dando mais um passo, que é a construção de sistema simplificado, com os senhores que passam a ser nossos parceiros também estratégicos na ampliação do acesso à água para a população sertaneja. Todas essas ações são ações estruturais que mudam, sim, a realidade e permitirão que a gente possa estar não enfrentando a seca, porque a seca é um fenômeno da natureza, mas convivendo com o semiárido, dando condições dignas para a população, dando acesso à água e, junto com ela, criando condições para que, com a volta da chuva, a gente possa, sim, ampliar nossa produção, voltar a produzir e entrar numa rota de crescimento e desenvolvimento e aumento da renda com a produção no rural nordestino. Estamos ampliando a assistência técnica através do Brasil Sem Miséria, estamos trabalhando em parceria com a Embrapa, distribuindo sementes, estamos realizando um conjunto de ações junto com os governos estaduais e com os municípios para que a gente possa comemorar não só o fim da miséria no Brasil, mas que possa comemorar com a volta das chuvas, que a gente possa rapidamente garantir também o fim da miséria para a população do Nordeste. Muito obrigado. Nesse momento, daremos início à assinatura de termos de compromisso do programa Água para Todos, com municípios do semiárido em estado de emergência, em decorrência da estiagem com prefeituras que representam os 336 municípios dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Convidamos o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, para, juntamente com o diretor-geral do DENOX, Emerson Fernandes Daniel, assinar o termo de compromisso com os seguintes prefeitos. No município de Lages, do Rio Grande do Norte, Luiz Benes Leocádio de Araújo. Do município de Canindé do São Francisco, em Sergipe, José Heleno da Silva. E do município de Piquet Carneiro, no Ceará, Expedito José do Nascimento. Uma coisa muito estranha. Com o presidente agora da Codevasf, Elmo Vaz Bastos, assinar termos de compromisso com os seguintes prefeitos. Do município de Pão de Açúcar, Alagoas, Jorge Silva Dantas. Do município de Lagoa dos Patos, Minas Gerais, Hércules Vandi Durais da Fonseca. E do município de Macururé, Bahia, Silma Eliane Adriano do Nascimento Carvalho.
de mau humor. E agora, com o superintendente da SUDENE, Luiz Gonzaga Paes Landim, assinar termos de compromisso com os seguintes prefeitos. Do município de Picuí, Paraíba, Cássio Araújo Dantas. Do município de São José do Peixe, Piauí, Valdemar dos Santos Barros. E do município de Salgadinho, Pernambuco, Adenilson Pereira de Arruda. Eu não. Você está acompanhando a cerimônia de assinatura de termos de compromisso para a adesão de municípios ao programa Água para Todos. Criado em 2011, o programa é coordenado pelo Ministério da Integração Nacional e faz parte do Plano Brasil Sem Miséria. O objetivo é, até 2014, levar água para 750 mil famílias, principalmente do semiárido brasileiro. De conversão que dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União aos municípios, com o objetivo de incentivar a melhoria da qualidade dos serviços públicos e da outras providências. Com a palavra, a senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff. Boa tarde. Queria cumprimentar o vice-presidente da República, Michel Temer, o presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Eduardo Alves. Cumprimentar as senhoras e os senhores ministros de Estado, cumprimentando a ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra. Cumprimentar os senhores governadores dos estados do semiárido, aqui presentes, Jacques Wagner, da Bahia, e a Rosalba Ciarline, do Rio Grande do Norte. Cumprimentar o senador Benedito de Lira. Cumprimentar os deputados federais aqui presentes. Cumprimentar o prefeito de Nordestina, Wilson Araújo Matos. Cumprimentar os senhores prefeitos e as senhoras prefeitas do semiárido do nosso país. Cumprimentar os parceiros na execução do Água para Todos, o presidente da Codevasf, Elmo Bastos, o superintendente da SUDENE, Luiz Gonzaga Paes Landim, o diretor-geral do DINOX, Emerson Daniel. Cumprimentar os senhores jornalistas, as senhoras jornalistas, os senhores fotógrafos e os senhores cinegrafistas. Desde o início dessa seca, nós tivemos uma ação sistemática, principalmente com os governadores e os prefeitos, e nós temos a noção da importância dessa ação, até porque essa seca atinge 1.466 municípios numa região que se constituiu num símbolo
de uma série de problemas quando a seca ocorre. Nós, ao perceber o tamanho e a envergadura desse fenômeno climático desta vez, porque ela é recorrente, nós montamos uma grande operação. Uma operação que combinava as políticas que nós temos para combater a pobreza de forma sistemática no Brasil, como é o caso do Bolsa Família, como é o caso dos programas que são englobados no Brasil Sem Miséria. Mas tomamos também ações específicas além das estruturantes que estavam em andamento. E eu acho que tem de destacar algumas ações. A primeira foi que nós montamos uma operação de carro-pipa. Essa operação de carro-pipa é vista como uma operação tradicional no Nordeste. Só que tem que, dessa vez, o governo federal botou 5.700 carros-pipas e colocou o Exército Brasileiro coordenando a operação para evitar qualquer uso desta operação para ações que no passado se chamavam clientelistas. Esta foi uma ação importante, também foi feita em parceria com os estados, mas o fato de termos carros-pipa tem a ver com essa ação de hoje. Está diretamente ligada a essa ação de hoje, porque para se reservar água é necessário ter aonde reservar água. Daí porque o carro-pipa tem a ver com a retirada da água ou em barragens, ou do rio, ou de barraginhas, do que for, e tem a ver com armazenamento de água, tanto para consumo humano, quanto para a produção das propriedades, nas diferentes propriedades de todos os municípios do semiárido. Então, eu destaco a questão dos carros-pipa, porque os carros-pipa também permitem que haja uma mais racional armazenagem. Sem as cisternas, a armazenagem seria extremamente precária. Daí porque todas as iniciativas tomadas antes, tomadas durante e tomadas agora, elas permitiram uma situação melhor no que se refere à água. Não é a situação que nós queremos. Nós não queremos essa situação, nós queremos uma garantia de água permanente, constante e sustentável. Mas eu destaco isso porque um conjunto de ações foram coordenadas pelo Ministério da Integração, pelo Ministério do Desenvolvimento Social e por todos os ministérios que participaram. Inclusive, aqui cabe destacar a importância da participação do Ministério da Defesa e do Exército Brasileiro nessa operação. Nós também, mesmo considerando a existência do Bolsa Família, criamos a Bolsa Estiagem e a Garantia Safra como mecanismo de proteção do pequeno agricultor, garantindo-lhe, além do acesso à Bolsa Família, no caso, se ele fosse contemplado, a garantia do Bolsa Estiagem e do Garantia Safra para 2 milhões de agricultores. Também vendemos milho a preços subsidiados e apoiamos esse abastecimento. Hoje, esse abastecimento já chegou a 750 mil toneladas de milho distribuída a preços especiais para essa população poder alimentar os animais. Porque uma grande questão se colocou para nós desde o início, a necessidade não só de assegurar uma rede de proteção social à família do agricultor atingido pela seca, mas também assegurar que não houvesse uma extrema descontinuidade na produção, que não voltasse tudo para trás.
Então, esse processo é um processo que ele é muito importante, porque passa por uma compreensão diferenciada da situação. Isso que foi dito aqui, que não é necessário combater a seca, essa é uma visão errada, que nós todos concordávamos que nós temos de conviver com ela. E conviver com ela significará domá-la. É, na verdade, isso, conseguir gerenciá-la, conseguir fazer com que a população não tenha as consequências danosas que a seca produz. Mas, continuando, nós também, para evitar a paralisia das atividades econômicas, emprestamos 2 bilhões e 900 milhões de reais. Renegociamos as dívidas e colocamos à disposição 300 milhões de reais para os estados e municípios prestarem ações de socorro e assistência. Tudo bem, companheiro, você quer anistia, ótimo. Para os municípios em situação de emergência, nós acrescentamos uma outra questão. Todos os pequenos municípios do nosso país, todos eles que têm até 50 mil habitantes, receberam um kit de 3 equipamentos, a retroescavadeira, a moto niveladora e um caminhão caçamba, todos. Mas o Nordeste, os municípios do Nordeste, da área do semiárido, que estavam em situação de emergência, receberam um tratamento especial muito justo. Esse tratamento especial é o acréscimo de mais um caminhão-pipa e uma pá carregadeira. Além disso, nós priorizamos a entrega para os municípios nordestinos e explicamos para o país, para os demais municípios, que era muito justo que primeiro fosse entregue para o Nordeste, para depois ser entregue para os demais municípios, a partir do reconhecimento que a situação dos municípios no Nordeste era muito mais grave. Daí porque eu acho que é muito importante esse kit para dar autonomia aos prefeitos e aos pequenos municípios, que no caso do Nordeste chega a quase 90% dos municípios dos diferentes estados nessa região. Eu espero que todos os prefeitos aqui presentes tenham recebido a retroescavadeira. Espero. Quase todos receberam também a moto niveladora. Falta entregar para 10 municípios ainda a moto niveladora. Os demais equipamentos já foram adquiridos e estão em processo de entrega pelas empresas, porque as empresas que produzem esses equipamentos foram empresas nacionais que criam e geram empregos no Brasil. Portanto, elas terão um prazo até entregar todos eles. Nós acreditamos que até o final do ano nós teremos no Nordeste, no mais tardar até fevereiro, a entrega do caminhão caçamba, do caminhão pipa e da pá carregadeira. Eu considero que a doação desses equipamentos é uma questão de justiça para esses municípios, para dar instrumentos a ele, para fazer a sua própria gestão, assegurar mais autonomia, garantir, porque uma parte da produção do país escoa pelas estradas vicinais. Nas últimas reuniões que eu tenho participado, uma coisa salta à vista. Quando se pergunta para o município qual é a quilometragem linear das suas estradas vicinais. E é impressionante que é generalizado no Brasil, os valores chegam entre 200 e 400 a 600 quilômetros de estrada linear, o que é muito significativo e mostra o que pode ser uma contribuição para o conjunto da produção do país, da economia do país, os pequenos municípios terem acesso a esses equipamentos. Eu também queria destacar que essa parceria que nós aprofundamos,
que vai também, a partir das nossos investimentos estruturais, né, na questão da segurança hídrica, não só com o São Francisco, né, a obra de integração do São Francisco, mas com todas as obras estruturantes espalhadas pelos estados, no total de 30 bilhões. Além disso, eu acho que essas ações que nós tomamos para solidificar a parceria da União com os municípios, ela é muito importante. Por isso, essa transferência dos 135 milhões de reais é uma transferência que eu considero estratégica, porque nós precisamos de diversificar a segurança hídrica, de tudo quanto é jeito possível. Nós temos de fazer, não só atacar de com uma só arma, nós temos de fazer barragem, barraginha, barragem subterrânea, todas as formas possíveis de armazenamento de água. Nós temos de usar a melhor tecnologia disponível e apostar que essas formas, em conjunto, vão permitir que a gente dê mais um passo na convivência com a seca. E aí eu queria falar do Plano Safra do semiárido. O Plano Safra é tradicional no Brasil. Nós fazemos um grande Plano Safra para o Brasil inteiro. Este ano, nós construímos uma novidade que eu acredito que será muito importante de ser mantida daqui para frente. O reconhecimento que o semiárido brasileiro, para a gente poder conviver com a seca, tem de ter, é obrigado a ter um Plano Safra especial. Esse Plano Safra especial, que nós começamos com 7 bilhões, ele tem esse objetivo, que é o mesmo de garantir que seja possível construir uma segurança produtiva. Uma coisa é segurança hídrica, que são essas obras estruturantes, partindo da integração do São Francisco e com todos os outros sistemas. Agora, é necessário ter uma segurança produtiva. É necessário que nós não tenhamos de tirar o milho do sul do Brasil ou de outra parte e carregar até o Nordeste. A gente pode fazer, mas é importante ter sistemas de armazenagem, de silagem, de garantia da produção no local, de elementos que nos permitam aumentar essa segurança. Nós temos de cercar a economia do semiárido de todos os mecanismos possíveis para garantir que ela seja sustentável, que ela possa, de fato, gerar as condições que acontecem nos países que têm inverno rigoroso. Porque, cá entre nós, eles convivem com o inverno rigoroso todo ano. Todo ano destrói completamente a plantação, a produção, não consegue estocar nada a partir daquilo que foi imediatamente produzido. A armazenagem é preventiva, a produção é preventiva. A mesma coisa é possível se fazer no semiárido. Por isso que a palavra é conviver com a seca e não combatê-la. Eu queria dizer também que esse lançamento do Plano Safra Semiárido, ele é muito importante, ele está baseado em assistência técnica, ele está baseado na ampliação da produção, mas ele está baseado, sobretudo, eu acho, numa coisa que é importante, é o reconhecimento que constitui um dever do Estado brasileiro, olhar para essa região que concentra uma parte expressiva da população brasileira e que foi, historicamente, das regiões que sofreu as maiores consequências da desigualdade no Brasil. Por isso, é até uma questão de honra para o país sermos capazes de, em conjunto, encontrar um caminho de solução para a questão do semiárido que não seja a chamada indústria da seca, que seja, de fato, o florescimento do semiárido brasileiro. Nós não só achamos que é possível, nós temos certeza que pode ser realizado. E eu acho que os senhores prefeitos, e eu falo isso aqui sabendo que os senhores prefeitos e as senhoras prefeitas são os agentes mais importantes, junto com os senhores governadores, dessa transformação, que também é de mentalidade. Eu
queria terminar dizendo para vocês que, de fato, sancionei hoje e procurarei tornar disponível o mais rápido possível o que nós acertamos na marcha dos prefeitos, que foi a ajuda financeira de 3 bilhões de reais distribuídas agora e em abril. Nós pretendemos pagar esta parcela a partir de amanhã, no máximo até sexta-feira. Então eu vou repetir. A Secretaria de Relações Institucionais da ministra Ideli, aqui presente, e o Ministério da Fazenda vão divulgar os valores por município amanhã. E nós vamos botar o dinheiro na conta da Prefeitura sexta-feira, sem falta. Eu tenho certeza que esses recursos vão ajudar os prefeitos e as prefeitas. E espero que vocês, eu espero também, dando um último recado, que nós tenhamos muito sucesso no Mais Médico. Muito sucesso no Mais Médico. Até porque uma parte dos 701 municípios que nós sabemos que não tem médico morando nesses locais, também são municípios do semiárido. E eu queria lembrar algo que às vezes não é muito divulgado no Mais Médicos. Junto com Mais Médicos, a União arca com os 10 mil reais, do médico, da bolsa, do Mais Médico, do médico que for para os municípios. Quem pagará é a União. Além disso, a União, que é uma coisa que não está sendo divulgada, a União também arcará com 4 mil reais para o custeio da equipe do médico adicional. A equipe do médico adicional. Por isso, eu acredito que hoje é um momento, para mim, muito especial. É um momento em que, mais uma vez, nós damos passos para enfrentar essa questão, que eu acho que é uma questão, como eu disse, de Estado. Transformar a economia do semiárido numa economia sustentável, numa economia capaz de conviver com a seca e garantir para essa região um processo de desenvolvimento permanente e contínuo. E não, a cada seca, a gente perde um pouco do que avançou nos períodos em que não houve a seca. É esse o objetivo do governo federal, e eu tenho certeza que eu conto, se com alguma coisa eu conto, é com a parceria dos senhores e dos governadores para chegar a esse objetivo. Está encerrada esta cerimônia. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.